Olá pessoal, vamos dar uma continuidade, né, nas nossas aulas. Eu espero que vocês estejam bem, estejam se adaptando a essa forma nova de a gente aprender, da gente trabalhar juntos, né, dessa forma remota. Eu estou bem, graças a Deus. E aula passada, né, a gente fez uma pequena revisão dos nossos conteúdos, que a gente tinha aprendido dança, tinha aprendido um pouco sobre ginástica de alto rendimento físico, e hoje a gente vai avançar um pouquinho mais, certo, nesses assuntos. Hoje a gente vai trabalhar um pouco mais detalhado sobre um novo conteúdo, um novo assunto para que a gente possa estabelecer a continuidade desses assuntos, né? Então, vamos lá, né? Primeiro, dando essa continuidade de esporte e lazer, o assunto que a gente tem para trabalhar hoje normalmente na continuidade é esse aqui, ó, certo? Que se chama jogos eletrônicos. Eu creio que vocês gostam bastante desse assunto porque os jogos eletrônicos eles têm crescido de uma forma enorme, têm expandido aí no mundo e chegado facilmente na mão de cada um de nós através do celular. E isso tem sido bom e ao mesmo tempo tem sido ruim em certas ocasiões, né? Então, hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre esses jogos eletrônicos, vai ter uma pequena atividadezinha no final do vídeo, dessa videoaula, então vocês fiquem atentos para que vocês vejam a atividade, certo? Mas no final a gente explica um pouco mais sobre essa atividade. Mas vamos lá. Os jogos eletrônicos eles começaram de uma forma amistosa. Eles começaram de uma forma não tão estourada como aqueles jogos práticos mesmo de um esporte, de você não estar na frente de um computador, na frente de um celular e na frente de uma TV. E também por eles precisarem da tecnologia, eles vieram também estourar, né, expandir a partir do momento em que a tecnologia também foi avançando. Se a gente for ver jogos atrás, antigos, a gente vai ver que a diferença foi muito grande dos jogos há 10 anos atrás para os jogos agora, né? A minha geração pegou essa diferença. Eu já joguei naqueles videogame pequenininho que você tinha o Super Mario que ficava pulando de um lado para o outro, e hoje a gente tem um jogo super realista na nossa frente, né? Mas como a imagem aí está mostrando, vocês podem ver nessa imagem que está aí ao lado, a gente consegue ver que hoje nós temos uma tecnologia bem avançada e jogos eletrônicos a gente só pode falar com a tecnologia. É necessário que a gente tenha uma tecnologia para ter esses jogos eletrônicos bem avançados. E você vê aqui só nessa imagem que, se você for analisar, tem o fone de ouvido aqui, ó, em alta definição. Hoje um fone desse é muito caro, porém tem uma alta tecnologia, o computador, a internet, e tudo isso envolve o que hoje a gente chama de jogos eletrônicos, né? E esse mercado tem crescido gigantescamente, de uma forma muito grande, expandindo a cada dia mais e se tornando algo tão grandioso e algo que dá um retorno muito grande. E nesses dias de pandemia, a gente consegue observar que, por não termos aquele espaço para praticar um esporte devido, os jogos eletrônicos têm se tornado uma crescente maior, né? Tem crescido de uma forma bem mais gigantesca do que eles imaginavam, porque com as pessoas mais em casa, os jovens principalmente mais em casa, esses jogos têm crescido. Por quê? Porque eles fazem daquele jogo um meio de brincadeira, um meio de entreter um tempo, certo? Mas a gente vai ver aqui na aula de hoje que esses jogos eletrônicos também são algo sério e que está crescendo a cada dia essa seriedade. E eu sei que alguns de vocês já sabem disso porque acompanham alguns jogos desses, né? Isso aí eu já sei de vocês. Então, vou mostrar aqui a imagem para vocês de um videogame, certo? De um dos primeiros videogames que existiram no mundo. E aí vocês vão ver como ele era, ó. Esse aqui, ó. Esse videogame aqui, ele foi um dos primeiros do mundo. Ele se chama Atari. E se vocês observarem aí, ele tem um joguinho de avião que você fica passando assim para um lado e para o outro, bem parecido com aquele joguinho pequenininho que creio que todos de nós já tivemos, aquele joguinho de mão pequenininho que vendia na feira. Então, esse videogame era o Atari, onde você colocava ali o cartucho ali no meio, ó, como vocês podem ver, bem no meio aqui ó, tem um cartucho, e aí ele já jogava diretamente para a televisão.
E aí começava o meio dos videogames, né? Esse videogame aí, esse Atari que eu tô mostrando para vocês, ele já tem uma certa tecnologia, porque pega colorido e tudo, mas um dos primeiros do mesmo modelo desse daí não pegava nem cor, era apenas o tracinho jogando para um lado e para o outro. Não sei se vocês já viram aquele joguinho que fica uma setinha de um lado e uma setinha do outro. E a bolinha, você fica assim, aí uma bolinha no meio. Então, esses foram um dos primeiros jogos tecnológicos do mundo, né? Mas, para você ver só uma tecnologia há anos atrás, que era essa daí do Atari, né? E hoje a gente tem uma tecnologia, ó, 1000 vezes à frente do que tinha-se há 30, 40 anos atrás. Então a gente vive uma geração que cresce tecnologicamente, né? Uma geração que cresce avançar de uma forma tão rápida que a gente possa ser que daqui a 5 anos na frente a gente esteja mais realista ainda em questão desses jogos eletrônicos. Mas o porquê a gente falar de jogos eletrônicos, certo? Na nossa disciplina de esporte e lazer, nosso estudo de esporte e lazer. Porque a cada dia esses jogos estão se tornando esportes, certo? A gente viu que a ginástica ela cresceu, se tornou um esporte. A gente viu que a dança, aí em algumas características ali, algumas modalidades de dança, elas já são esportes, ela já entra dentro de alguns esportes também. A ginástica ela se compõe também de dança ali na ginástica artística. E a tecnologia avançando, jogos de última geração vêm entrando e esses jogos vão se tornando profissionalizantes. Isso por um lado é bom, como eu tinha falado no início. Porém, por outro lado, isso pode ser ruim. Isso pode ser ruim se for usado de uma forma errada. Vamos lá, a gente estava falando aqui do Atari, certo? Esse aqui era o videogame, como eu já tinha falado, de uns 30, 40 anos atrás, que era mais acessível ao homem. Mas hoje em dia a gente tem um videogame simplesmente, o jogo eletrônico simplesmente na nossa mão. Basta ter um celular e aí você já tem todo o alcance de um jogo de um eletrônico imenso. E aí tem um dos jogos mais conhecidos que vocês conhecem, que é o Free Fire, né? Que cresce também a cada dia. Você vê que é um mercado envolvido nisso, né? A mídia está envolvida nisso. Você vê que os jogos são transmitidos por YouTube, por televisões, canais de TV pago. Então você vê que tem tudo envolvido nesse meio. Não é só apenas um jogo. É um jogo que está se tornando cada vez mais um esporte por conta do avanço tecnológico, certo? Como eu tinha falado. E aí a gente vê que há uma praticidade imensa quando a gente tem esse jogo na nossa mão, né? Todo mundo hoje está assistindo as aulas pelo celular. Você coloca no celular ou no computador ou na TV, e até as TVs têm jogos hoje. E aí você consegue, com a praticidade que você tem, instalar ali um jogo no celular e simplesmente já começar a jogar, simplesmente começar a participar de torneios, de campeonatos, e aquilo vai virando algo sério para a sua vida, né? E a gente já sabe que cada dia com essa crescida, a gente vê que o meio ao redor midiático, a mídia, né, a televisão, ela vê um meio de ganhar dinheiro, ela vê um meio de sustentável, né, de ter aquela renda. Ela vê que muitas pessoas estão envolvidas, muitas pessoas estão gastando dinheiro naquilo, muitas pessoas têm interesse ou participam desse jogo. E aí ela começa a querer puxar para ela transmitir esses jogos, sabendo que vai ter um retorno muito grande por ser algo prático, por ser algo que você tem nas suas mãos. Ou seja, é aquele joguinho que eu jogo, ó, é um torneio ali, vou ver, porque eu jogo e eu também quero ver como é que eles jogam lá. Então isso tem crescido muito, muito a cada dia, né? E se tornado um esporte. Por isso que a gente está falando aqui, né, na nossa disciplina de esporte e lazer, que os jogos eletrônicos, eles têm se tornado cada dia mais com força um esporte, certo? Para alguns clubes, para algumas instituições, isso tem sido algo sério e não apenas uma brincadeira desenvolvida para que a gente possa jogar de última hora ali, ou no momento de lazer, certo? Ele passou de um lazer
os jogos eletrônicos aí que você tem no seu celular, ou na sua televisão, no seu videogame, ele passou por um momento de lazer e agora está entrando num campo profissionalizante, um campo de esportes. E aí vocês conhecem, ó, vou só colocar aqui. Você vê essa imagem aqui, certo? Essa imagem que está em cima, ela é do time do Corinthians. Se vocês vão ver aí a bandeira, é o time do Corinthians. Porém, não é o time de futebol do Corinthians. Se você mostrasse essa imagem para qualquer uma pessoa, uma pessoa que não conhece o meio de jogos eletrônicos, ela ia dizer que essa imagem é o time de futebol do Corinthians no campo de futebol, ganhando algum título porque estão com a medalha ali, ó. Mas não, essa imagem aí é o time do Corinthians de Mundial de Free Fire, de jogo eletrônico, um dos jogos eletrônicos que mais cresceu ultimamente. Então você vê que isso aí eles ganharam, ou seja, é um esporte. O clube do Corinthians está investindo em atletas, em jogadores profissionais para jogar devidas modalidades esportivas eletrônicas. Então você vê que essa crescente nos esportes eletrônicos tem chamado a atenção de clubes. Os clubes antigamente só tinham atenção para o futebol. Hoje eles estão disponibilizando uma área maior. Alguns clubes já têm basquete, alguns clubes já têm vôlei. E agora eles estão entrando no meio eletrônico. E com essa parte de pandemia, que muitos ficaram em casa, alguns esportes pararam, o futebol parou, está parado aí em alguns lugares, tantos outros, vôlei, basquete, os clubes de futebol estão migrando um pouco a sua atenção para os esportes eletrônicos, porque ali da sua casa é possível fazer o jogo. Então você vê que é algo que movimenta bastante, ó. Eu vou só mostrar uma imagem aqui, ó, o lotado. Aí é onde foi o mundial de videogames, né, dos jogos. E aí você vê que muitas pessoas são envolvidas nisso. O mercado se envolve muito nisso. E gera muito dinheiro e gera muita mídia. É algo que tem crescido grandemente. Então, os esportes eletrônicos estão crescendo cada dia. Cada dia. E isso foi tão rápido que foi necessário que há uns 14 anos atrás fosse criado uma confederação para poder reger esses esportes, né? Para poder reger. Além desses esportes que a gente mais conhece, como Free Fire, tem também o LoL, tem o FIFA, que é o de futebol. Você vê que tem torneios de futebol, de videogame online, tem torneio de primeira pessoa online, tem de todos os tipos. Então tem crescido absurdamente. Esses daqui que eu coloquei é o mais conhecido, né, que hoje a gente conhece muito mais porque está na mídia, e creio que vocês também conhecem muito mais, mas tem muitos outros, bastante. Então foi necessário ser criado uma confederação, que é o que vocês estão vendo aí, ó, CBEE, que é Confederação Brasileira de Esportes Eletrônicos. Vocês podem até pesquisar depois para que vocês deem uma olhada nessa confederação. Muitos jogos foram crescendo, né, sem parar. Eram pessoas que iam criando novos jogos, empresas que começaram a criar novos jogos, e aí esses jogos foram se tornando algo sério, foram se tornando algo profissionalizante, como a gente viu. Times estão investindo, empresas estão investindo, é algo que agora se torna um esporte, né? Há torneios de jogos eletrônicos que são tratados como esportes, e não mais como apenas uma diversão ou um meio de interação, certo? E sim como esporte. Esse que a gente viu aí já é tratado como esporte, né? Tem o clube contrata ali o atleta vai trabalhar pelo aquele clube. É tudo um meio que a gente já conhece, né? Dentro de outros esportes, como o futebol. Então, esse avanço desses jogos tecnológicos tem chamado muita atenção. E aí foi necessário ter criado uma Confederação Brasileira de Esportes Eletrônicos, acredite você ou não, né? Essa Confederação Brasileira, ela foi criada no ano de 2006, como vocês podem ver aqui em cima. O ano de 2006 foi o ano em que foi criado, porque nesse ano aí, de 2006, um pouco antes, de 2005 para 2006, estourou muitos jogos eletrônicos. Os celulares avançaram, né? A gente começou a ter uma tecnologia maior. Aquela tecnologia que já era avançada, ela tornou mais ainda. E aí os jogos começaram a sair do computador e passar para a mão da gente no celular.
E aí foi ampliando, até chegar a algo mais sério. Então, houve a necessidade, né, das pessoas ali do meio eletrônico entrarem em um acordo para criar essa Confederação Brasileira de Esportes Eletrônicos. E aí vocês podem ver que o caso, a situação agora se tornou séria. Não é mais um joguinho, não é mais uma diversão, para alguns, mas sim agora é um esporte oficial. E ele tem uma confederação que o rege, né? Desde 2006, alguns esportes são cadastrados na Confederação Brasileira de Esportes Eletrônicos. Então, é um meio que virou esporte. Para a gente ver, como a gente já tinha comentado em aulas passadas, há uma certa brincadeira, um jogo, né, uma diversão ali, de uma hora para outra se torna sério e pode se tornar um esporte. Assim tem acontecido com os jogos eletrônicos. E nesse momento de pandemia tem ganhado muita força, por conta do momento em que estamos mais em casas e temos mais acesso a celular e à internet, né? Então, a nossa aula de hoje basicamente é falando sobre isso, certo? Só para a gente relembrar um pouco aqui, antes de eu passar a atividade, a gente vai observar aqui um pouquinho, vai fazer uma pequena revisãozinha. No começo a gente falou aqui, né, que muitos jogos começaram a crescer, né? Hoje a tecnologia, você vê aí uma mesa de um campeonato, isso aí é um time jogando, né, um campeonato de LoL, esse jogo se chama LoL. E aí você vê que eles estão jogando, mas é um esporte, não é uma brincadeira. Se aí eles perderem, eles vão ficar estressados, vão perder título, vão perder a competição, se tornou algo profissional. Então, o avanço foi chegando e foi trazendo novos meios de esporte. E um dos novos meios hoje que a gente conhece com grande, né, crescimento é os esportes eletrônicos, certo? Há um tempo atrás, no tempo aí você pode perguntar ao seu avô, sua avó, ou alguém que seja mais velho da sua família, você pode perguntar e ele vai dizer que o videogame que ele conhecia era esse aqui, certo? Que era o Atari. Esse videogame aí era o famoso na época, né? Esse aí já é um pouco avançado, já tem uma imagem colorida, mas já teve outras versões antigas dele que não eram coloridas, era preto e branco, e era o joguinho que tinha, era um passatempo para quem estava em casa, chegava, queria brincar, um momento de lazer. E aí esse passatempo que é o videogame, né, os jogos eletrônicos foi crescendo e foi se tornando algo mais adaptável para nossas mãos, né? Começou a passar da televisão ali de um videogame compacto para passar para a televisão, ele não precisa mais disso, agora ele está aqui, ó, na nossa mão, basta só um clique para instalar. Então aí a gente vê que a praticidade começou a entrar no meio dos jogos eletrônicos. E com isso, ele foi crescendo e se tornando esporte, onde a gente vê os times de futebol investindo, aí como exemplo que eu coloquei o do Corinthians, né, investindo nos jogos eletrônicos, certo? E fazendo com que as arenas fiquem lotadas de pessoas para acompanhar. E aí a mídia tem o interesse, né, contrata essas transmissões para que venha a ter um lucro também nessa situação, né? E aí a gente vê, ó, desde aquele momento em que era apenas um brinquedo, passa a ser algo sério, né? Um brinquedo sério agora. E como a gente viu agora há pouco, teve por essa crescente, né, muito rápida, houve a necessidade de criar uma Confederação Brasileira de Esportes Eletrônicos, que é aquela instituição que rege todos os jogos eletrônicos aqui no Brasil e as competições, né? É ela que está à frente ali, vendo quais são os jogos, quais são as estratégias, as regras e como é que isso funciona, tanto na mídia como patrocínio, beleza? E a gente viu também que essa confederação houve necessidade no ano de 2006, né, de ser criada, que foi quando os jogos se tornaram mais práticos e mais difundidos, né, no nosso meio de sociedade. E para terminar, pessoal, como eu já tinha falado, né, nós vamos fazer uma pequena pesquisa, né? A nossa atividade é uma pesquisa que a gente vai fazer, certo? Onde você em casa vai pesquisar na internet, ou até se você já conhece mesmo pelo meio de conhecimento seu, 5 jogos eletrônicos que viraram esporte. A gente já deu exemplo aqui de 2 ou 3, mas eu vou querer que vocês anotem 5. Você coloca lá, ó,
tal jogo, tal jogo, tal jogo, tal jogo e tal jogo. 5 jogos, você listou. E aí depois de você listar, você vai descrever em 5 linhas embaixo qual é a sua opinião de por que esses jogos estão crescendo e virando esportes, né? Sobre a aula de hoje, você vai, se você entendeu, se aprofundou nessa aula, você vai saber o porquê, né? E aí você vai dar sua opinião. Por que para você esses jogos estão crescendo e virando esporte? Apenas 5 linhas, vocês tiram a foto aí ou mandam para o e-mail, essa aula também vai estar no e-mail, e aí vocês podem mandar a foto para mim da atividade, certo? Nesse mesmo dia da aula, certo? Não fiquem mandando muito tarde, não, porque senão a gente também fica por fora do conteúdo, porque a gente já está pegando outra aula e você está mandando de uma aula passada, certo, pessoal? Então é isso, eu espero que vocês consigam entender. Creio que esse assunto é bem conhecido de vocês, pois eu conheço vocês, vejo que vocês jogam bastante alguns jogos eletrônicos, e espero que vocês possam se desenvolver bem na atividade e dar um retorno para a gente, certo? Falando lá no privado, como já tinha dito, podem chamar qualquer dúvida, falar, tá bom? Então, abraços e logo logo a gente vai estar de volta às aulas normais.